Como é que um alimento produzido por insetos, armazenado dentro de cera e sem qualquer refrigeração, consegue permanecer intacto por anos, décadas ou até mesmo séculos em um pote sem estragar? A resposta está em uma fábrica viva que controla enzimas, umidade, temperatura, ventilação e armazenamento com uma precisão impressionante. Isso faz com que dentro de uma simples colher de mel exista um trabalho tão gigantesco que nenhuma fábrica humana conseguiria reproduzir do mesmo jeito. Mas como criaturas tão pequenas conseguem produzir algo tão complexo, tão valioso e tão preciso? E sabe o que é mais inacreditável? É que toda essa produção acontece no escuro, sem motores, sem eletricidade e sem uma única ordem ser dada a nenhuma abelha. Um pote de mel começa com milhares de voos, incontáveis flores e uma fábrica viva que nunca dorme. Antes de chegar à sua mesa, este ouro líquido passa pelo corpo das abelhas, amadurece dentro de pequenas câmaras de cera e só então pode ser colhido. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. Hoje, você vai entrar no coração de uma colmeia, acompanhar o nascimento do chamado ouro líquido e descobrir como flores, abelhas, favos e tecnologia se conectam até transformar a natureza em um produto presente em milhões de casas. Tudo começa com uma sociedade organizada com enorme precisão. No centro está a rainha, cuja principal função é colocar ovos e manter a continuidade da colônia. Ao redor dela trabalham milhares de abelhas operárias, responsáveis por limpar os alvéolos, alimentar as larvas, produzir cera, proteger a entrada, ventilar a colmeia e buscar alimento. Já os zangões têm uma missão bem diferente: fecundar uma rainha durante o voo nupcial. E lembra do que eu disse antes? Nenhuma abelha recebe ordens como em uma fábrica humana. A organização surge por sinais químicos, contato, vibrações e comportamentos repetidos. Cada operária muda de função conforme envelhece, começando com tarefas internas e mais tarde enfrentando o lado de fora em busca de néctar, pólen, água e resinas. É nesse ambiente que também surgem produtos distintos. O néctar será transformado em mel. O pólen ajuda a alimentar a colônia. A cera constrói os favos. A geleia real nutre as larvas e a rainha. O própolis, produzido a partir de resinas vegetais, ajuda a vedar e proteger a casa das abelhas. Em nosso episódio anterior, vimos a fábrica transformar ingredientes comuns em maionese, com máquinas, motores e controle humano. Aqui acontece quase o oposto. O mel nasce dentro de uma fábrica viva, sem eletricidade, sem comandos e com milhares de abelhas trabalhando em uma coordenação perfeita. E aqui nasce uma grande curiosidade. Quantas flores, quantos quilômetros e quantos voos existem escondidos dentro de um único pote de mel? E já confere se já está inscrito aqui no Fábricas e Fatos, porque nos próximos minutos você vai descobrir como a natureza criou uma linha de produção tão eficiente que a tecnologia humana ainda tenta imitar. Agora que entendemos quem trabalha dentro da colmeia, precisamos descobrir onde essa fábrica viva é instalada e como suas operárias encontram a matéria-prima. Na natureza, as abelhas ocupam cavidades de árvores, fendas e outros espaços protegidos. Quando são criadas por apicultores, vivem em caixas planejadas para permitir inspeção, manejo e retirada do mel, com menos danos à colônia. O conjunto de colmeias de um mesmo local recebe o nome de apiário. Ele não é apenas um estacionamento de caixas. O lugar precisa oferecer água, flores, abrigo, acesso e distância segura de áreas movimentadas. Também exige atenção aos defensivos agrícolas nas redondezas. Alguns apiários permanecem no mesmo ponto durante todo o ano. Outros são transportados para acompanhar diferentes floradas. É assim que surgem méis ligados a laranjeiras, eucaliptos, cafés e muitas outras plantas.
O sabor, a cor e o aroma mudam porque cada origem oferece uma combinação diferente de néctar. O cuidado exige mais do que esperar o pote encher. O apicultor verifica se a rainha está ativa, se existe alimento, se há sinais de doenças ou parasitas e se o espaço comporta o crescimento da população. Em períodos de escassez, decisões erradas enfraquecem a colônia. O mel nunca deve ser retirado a ponto de deixá-la sem reservas. Quando a florada começa, as operárias campeiras entram em ação. Elas procuram cores, aromas e caminhos aprendidos em voos anteriores. Seus olhos compostos percebem outro mundo. As abelhas enxergam parte do ultravioleta, uma faixa invisível para os seres humanos. Muitas flores apresentam desenhos ultravioletas que funcionam quase como setas indicando onde o néctar está escondido. Encontrar uma boa fonte é apenas metade do trabalho. A abelha precisa voltar e informar as companheiras onde está o alimento. Para isso, ela realiza a chamada Dança do Requebrado, também conhecida como Dança das Abelhas. Um sofisticado sistema de comunicação estudado pelo zoólogo austríaco Karl von Frisch e que faz parte da chamada Linguagem das Abelhas. Durante o movimento, a direção do trecho percorrido indica o caminho em relação ao Sol, enquanto sua duração ajuda a comunicar a distância até as flores. Dentro de uma colmeia escura, o corpo da abelha se transforma em um verdadeiro mapa. As pesquisas de Karl von Frisch sobre a linguagem e o comportamento das abelhas ajudaram a revelar como esses insetos compartilham informações. Em 1973, ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas sobre o comportamento animal, incluindo suas pesquisas pioneiras sobre a linguagem das abelhas. As campeiras também usam odores, pontos de referência e a paisagem para navegar. Dependendo da oferta de flores, podem coletar perto da colmeia ou viajar vários quilômetros. Quanto mais distante estiver a florada, maior será o gasto de energia. Por isso, a localização do apiário influencia a saúde das abelhas e a produção. Durante o voo, uma abelha pode chegar perto de 20 km por hora, embora vento, carga e ambiente alterem o ritmo. Cada viagem, porém, rende uma carga minúscula. O papo melífero, uma bolsa separada do estômago digestivo, transporta o néctar. Quando cheio, pode representar grande parte do peso da abelha. E quantas flores são necessárias para encher um pote? Não existe um número universal, porque a quantidade e a concentração do néctar variam entre plantas, clima e época. Ainda assim, um volume comercial pode reunir milhões de visitas florais. Cada colher concentra milhares de decisões de voo e coleta. Ao pousar na flor, a operária estende a probóscide, parecida com uma pequena língua, e suga o néctar. Nesse instante, começa uma transformação invisível. O líquido entra no papo melífero e encontra enzimas produzidas pela própria abelha. Elas começam a modificar os açúcares ainda durante o caminho de volta. Além do néctar, as abelhas coletam pólen, água e resinas. O pólen é transportado nas pernas traseiras e alimenta a colônia. A água ajuda no controle de temperatura. As resinas vegetais serão trabalhadas para formar o própolis, usado principalmente na vedação e proteção da colmeia. Isso significa que mel, própolis, pólen e geleia real não são a mesma substância. O mel nasce principalmente do néctar transformado e concentrado. O própolis vem de materiais resinosos. A geleia real é uma secreção produzida por abelhas nutrizes para alimentar larvas e, de modo especial, a rainha. Quando a campeira retorna, sua carga ainda está longe do mel espesso que conhecemos. O néctar contém muita água e precisa passar por transferências, reações e evaporação. A matéria-prima atravessou campos, foi localizada com sentidos extraordinários e carregada por quilômetros. Agora ela entrará na linha de transformação escondida dentro da colmeia. Quando a campeira chega à colmeia,
ela não despeja o néctar diretamente no favo. Primeiro, entrega pequenas porções a outras operárias. Esse processo, chamado trofalaxia, parece apenas uma troca de alimento, mas funciona como uma sequência de microtransformações. A cada passagem, novas enzimas entram em contato com o néctar e alteram sua composição. Depois, o líquido é depositado em finas camadas dentro dos alvéolos. Nesse estágio, ainda contém água demais para ser considerado mel maduro. Se fosse armazenado assim, poderia fermentar. Por isso, a colmeia inicia uma operação de secagem com temperatura, circulação de ar e trabalho coletivo. Centenas de operárias movimentam as asas diante da entrada e sobre os favos. Esse vento reduz a umidade e acelera a evaporação. É como se a colmeia tivesse um sistema natural de ventilação industrial. Enquanto isso, o calor produzido pela população ajuda a manter o ambiente favorável ao processo. Pouco a pouco, o néctar fica mais espesso. A sacarose é parcialmente quebrada em açúcares menores, principalmente glicose e frutose. A acidez aumenta, a água diminui e o líquido ganha características que dificultam o crescimento de muitos micro-organismos. É essa combinação que torna o mel tão estável quando armazenado corretamente. Mas como as abelhas sabem que ele está pronto? Elas percebem mudanças na consistência e na umidade. Quando o conteúdo atinge o ponto adequado, cobrem cada alvéolo com uma tampa de cera chamada opérculo. Um quadro quase todo operculado é um dos principais sinais de maturação observados pelo apicultor. Os favos também são uma obra de engenharia. Seus alvéolos hexagonais aproveitam espaço e material com enorme eficiência. A cera é produzida por glândulas das abelhas operárias e surge em pequenas escamas. Depois, é mastigada, moldada e incorporada à estrutura. Cada parede parece delicada, mas sustenta alimento, crias e milhares de abelhas. E tem um mito que é importante esclarecer. O mel não é vômito no sentido comum. O néctar fica no papo melífero, uma bolsa especializada e separada do estômago digestivo. Ele é regurgitado de forma controlada para ser transferido e processado, sem seguir o mesmo caminho da digestão normal. Também não existe própolis misturado naturalmente ao mel em quantidade relevante. O própolis vem de resinas vegetais e serve para vedar frestas e proteger a colmeia. Já a geleia real é uma secreção das abelhas nutrizes. Cada produto nasce de uma função diferente nessa fábrica viva. E aqui está um dos maiores segredos do ouro líquido. A abelha controla umidade, temperatura, ventilação, armazenamento e proteção, tudo sem motores, sensores eletrônicos ou supervisores humanos. Agora que o mel amadureceu e os favos foram selados, surge um novo desafio. Como retirar essa riqueza sem destruir a colmeia, prejudicar as crias ou deixar as abelhas sem alimento? É aí que começa o trabalho cuidadoso do apicultor. O mel está maduro, os alvéolos estão fechados e a colmeia guarda uma reserva valiosa. Mas a colheita não pode começar de qualquer maneira. Antes de retirar um único quadro, o apicultor observa o comportamento das abelhas, as condições do clima e o nível de operculação dos favos. Quadros com néctar ainda muito úmido podem comprometer toda a produção porque o excesso de água aumenta o risco de fermentação. Vestido com macacão, luvas, botas e véu de proteção, ele se aproxima da colmeia com movimentos calmos. O fumigador libera pequenas quantidades de fumaça fria. Ela ajuda a reduzir a reação defensiva das abelhas, mas precisa ser usada com controle. Fumaça demais pode estressar a colônia e deixar odores indesejáveis próximos ao produto. A tampa é aberta e os quadros são examinados um a um. O apicultor procura favos maduros, bem fechados e localizados nas melgueiras, a parte da colmeia destinada principalmente ao armazenamento do mel. Quadros com crias, ovos ou larvas permanecem no ninho. Também é necessário deixar reservas suficientes para a alimentação da própria colônia, especialmente antes de períodos com poucas flores. As abelhas que permanecem sobre os quadros são afastadas com cuidado.
Dependendo do sistema, isso pode ser feito com escovas próprias, dispositivos de saída ou sopradores usados de forma controlada. Em seguida, os quadros seguem em caixas limpas e fechadas para a casa do mel, evitando poeira, umidade, insetos e contato com o chão. É nesse ponto que o trabalho da natureza encontra a tecnologia. Dentro da unidade de processamento, superfícies, utensílios e equipamentos precisam estar higienizados. O mel já deve ser tratado como alimento pronto para consumo. Uma falha de limpeza pode contaminar em minutos o resultado de milhares de voos. A primeira operação é a desoperculação. Com uma faca aquecida ou um garfo de aço inoxidável, o trabalhador remove a fina camada de cera que fecha os alvéolos. Os favos dourados ficam abertos e o mel começa a escorrer lentamente sobre a mesa desoperculadora. A cera retirada não é necessariamente descartada. Depois de separada e limpa, pode ser reaproveitada em novos produtos ou devolvida ao ciclo produtivo. Agora, os quadros entram na centrífuga. Eles são posicionados em suportes ao redor de um eixo e começam a girar. A força gerada pelo movimento lança o mel para fora dos alvéolos contra a parede interna do equipamento. O líquido então desce até o fundo e sai por uma válvula. O mais engenhoso é que o favo pode permanecer praticamente intacto e retornar à colmeia, poupando as abelhas do enorme gasto de reconstruí-lo. Imagine a escala desse detalhe. Produzir cera exige alimento e energia da colônia. Quando os favos são preservados, as operárias podem concentrar mais esforço na coleta e no armazenamento. Uma simples decisão de manejo muda a eficiência de toda a fábrica viva. E você já imaginava que os mesmos favos poderiam ser usados novamente? Conte nos comentários o que mais te surpreendeu até aqui e escreva também sua cidade e seu estado. Assim a gente sabe até onde essa viagem pelo mundo do mel está chegando. Ao sair da centrífuga, o mel ainda pode carregar pequenos fragmentos de cera, partículas de própolis e bolhas de ar. Por isso, passa por peneiras ou filtros apropriados. O objetivo é remover resíduos físicos sem transformar o produto em uma substância artificialmente refinada. Depois vem a decantação. O mel filtrado permanece em tanques fechados por um período controlado. As bolhas de ar e partículas leves sobem enquanto outros resíduos se acomodam. É uma etapa silenciosa, mas decisiva para deixar o líquido uniforme antes das análises e do envase. O controle de temperatura também importa. Aquecimento excessivo pode alterar aroma, sabor e componentes usados como indicadores de qualidade. Quando algum aquecimento é necessário para facilitar o fluxo ou corrigir etapas autorizadas do processo, ele deve ser controlado por tempo e temperatura. Ao final desse percurso, o mel parece pronto. Porém, a aparência dourada não garante pureza, maturidade ou segurança. Antes de entrar no pote, amostras precisam revelar quanta água permanece no produto, qual é sua acidez, como estão seus açúcares e se existem sinais de adulteração. A próxima etapa será praticamente uma investigação científica dentro de cada lote. O mel saiu da centrífuga, passou pelos filtros e descansou nos tanques. Aos olhos, parece pronto. Para o laboratório, porém, ainda é um lote sob investigação. Há água demais? Começou a fermentar? Os açúcares pertencem ao néctar? São perguntas que precisam de respostas e é nessa etapa que a aparência dá lugar às medições. Um dos primeiros testes verifica a umidade. No Brasil, o regulamento técnico estabelece, para a maior parte dos méis, o limite máximo de 20 gramas de água em cada 100 gramas do produto. Quanto maior a umidade, maior pode ser o risco de fermentação. Por isso, colher favos maduros faz diferença. Também são avaliados acidez, açúcares, atividade enzimática e sólidos insolúveis. Nenhum resultado isolado conta toda a história. Os técnicos cruzam parâmetros para descobrir se o lote manteve suas características naturais e se recebeu algum xarope externo. Aqui aparece uma confusão comum. Mel puro não significa mel sem açúcar.
Ele é naturalmente rico em glicose e frutose, formadas a partir do néctar processado pelas abelhas. Sem adição de açúcar, quer dizer que açúcar de cana, glicose comercial, xaropes de milho ou outras fontes não foram acrescentados. Pelos padrões internacionais, um produto vendido como mel não deve receber ingredientes adicionais. E os testes caseiros da internet? Me conta, você já fez? Colocar mel na água, queimar uma gota ou observar se escorre não comprova pureza. Umidade, temperatura, origem floral e cristalização mudam o comportamento do produto. Para confirmar a adulteração, são necessárias análises. A cristalização também engana muita gente. Quando o mel fica espesso ou granulado, alguns consumidores acreditam que ele estragou ou recebeu açúcar. Na maioria dos casos, é um processo natural causado por cristais de glicose. Alguns méis cristalizam rapidamente, outros permanecem líquidos por mais tempo, dependendo da composição, da temperatura e da origem botânica. Cor e sabor também variam. Um mel claro pode ser suave, enquanto o outro, mais escuro, pode apresentar aroma intenso. Isso não cria uma regra universal de superioridade. Florada, território, clima, espécie de abelha e manejo deixam assinaturas diferentes em cada lote. Depois da aprovação, o mel segue para o envase. Máquinas dosadoras colocam volumes precisos em potes higienizados que recebem tampa, lacre, rótulo, lote e validade. A rastreabilidade permite voltar do pote ao processamento e até o apiário de origem. Antes de sair da fábrica, as embalagens são verificadas contra vazamentos, erros de peso e falhas no fechamento. Só então entram em caixas e seguem para os centros de distribuição. Mas a viagem ainda reserva duas perguntas. Quais países lideram a produção mundial e existe realmente um mel que possa ser chamado de melhor do planeta? Depois de aprovado, envasado e rotulado, o mel deixa a unidade de processamento e entra em uma rede de caixas, armazéns, caminhões e mercados. O pote parece pequeno, mas carrega uma cadeia que começou quando uma abelha encontrou uma flor por cores, aromas e sinais ultravioletas invisíveis aos nossos olhos. Em escala mundial, essa cadeia alcança proporções impressionantes. Dados atualizados da FAO indicam que, em 2024, foram produzidas cerca de 2 milhões de toneladas de mel em todo o planeta. A China permaneceu na liderança com aproximadamente 456 mil toneladas, quase um quarto da produção mundial. Em seguida aparecem a Índia, com cerca de 146 mil toneladas, e a Turquia, com aproximadamente 95.500 toneladas. Ou seja, enquanto uma única abelha transporta apenas uma gota minúscula de néctar por viagem, milhões de colônias espalhadas pelo mundo conseguem transformar esse esforço quase invisível em uma produção gigantesca. Mas qual é o melhor mel do mundo? Não existe resposta científica única. Concursos avaliam sabor e aroma, mercados valorizam raridade e origem, e laboratórios verificam composição e autenticidade. O mel de Manuka, produzido a partir do néctar da planta Manuka na Nova Zelândia, tornou-se um dos mais famosos e caros. Para ser exportado com esse nome, precisa atender a uma definição oficial de autenticidade. O apelido ouro líquido também faz sentido. O mel concentra trabalho biológico, energia das flores, conhecimento do apicultor e um processo que não pode ser acelerado sem limites. Há ainda um valor que não cabe no pote. Ao visitar flores, as abelhas transportam pólen e ajudam na reprodução de muitas plantas. Cuidar dos apiários envolve evitar colheitas excessivas, monitorar doenças e reduzir riscos de defensivos. Produzir mel depende de manter viva a fábrica que o produz. E aqui está a curiosidade final. O mel foi criado pelas abelhas como reserva de alimento da colônia, e não para os seres humanos. Nós aprendemos a colher parte desse estoque, processá-lo e distribuí-lo sem interromper o ciclo.
Da flor ao envase, cada pote guarda uma história que quase nunca aparece nos rótulos. Inscreva-se aqui no Fábricas e Fatos para continuar descobrindo como a natureza e a tecnologia transformam matérias-primas em produtos presentes na nossa vida. E conte nos comentários qual descoberta sobre o mel mais surpreendeu você hoje. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica. E vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá.